Fora de Curva de hoje, será que o nosso mundo está entrando em mais uma crise financeira? Olha, gente, acho que não, e vou conversar com você sobre isso, e também vou falar a respeito da Argentina, cuja inflação anualizada finalmente cruzou o patamar de 100%. Foi, se não me engano, a 105%, um detalhe melhor nesse vídeo, e isso é uma coisa muito ruim, e é o contra-exemplo aqui do Brasil. Vamos trabalhar então, gente. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e vamos começar falando desses fomentadores de pânico, dizendo que uma nova crise financeira mundial está se desenvolvendo no mundo agora em 2023. Será mesmo? Como eu falei na introdução, muito provavelmente, mas muito mesmo, a resposta é não. Vamos ver o que aconteceu, gente. Nos Estados Unidos, um banco chamado Silicon Valley Bank fica evidentemente no Vale dos Silicones, onde outras empresas muito famosas estão estabelecidas com suas sedes, como Microsoft, Apple, se não me engano a Tesla e a SpaceX estão saindo de lá, estão indo para o Texas, mas é um lugar onde se desenvolve a meca da alta tecnologia norte-americana e em muitos aspectos mundial também. O que aconteceu lá? Esse banco quebrou. Evidentemente, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fez uma análise do que estava acontecendo naquela instituição financeira e viu que eles estavam fazendo atividades de alto risco e resolveram fazer o que nós chamamos aqui de liquidação extrajudicial do banco, para impedir prejuízos maiores. E aí começou um disque-disque lá que todo o sistema financeiro ia implodir no mundo, não só nos Estados Unidos. E para botar mais lenha nessa fogueira, lá na Europa, o Crédito Suíço também revelou estar em dificuldades, sendo que o principal acionista desse banco, que é saudita, se recusou a fazer um aumento de capital, a investir nessa instituição que está em dificuldades. E aí muitos analistas de plantão impulsionaram o pânico, dizendo que a crise financeira global de 2008 está voltando. Mentira. Vamos separar as coisas, pessoal. Primeiro lugar, o que aconteceu em 2008 foi uma chamada crise da subprime, que foi uma distorção no mercado financeiro em função de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Relembrando, as casas começaram a se valorizar muito, as pessoas pegavam empréstimo para comprar casa, vendiam a casa que se valorizava mais. Foi uma roda viva, o preço das residências nos Estados Unidos subiu várias vezes em pouco tempo, 5, 6, 7 vezes, e evidentemente quando uma coisa sobe demais de preço e de maneira não consistente, chega a hora que isso acaba, a festa acaba, e isso detonou com a capacidade de pagamento das pessoas que tinham feito empréstimos para financiar essas casas, dentro desse esquema de especulação. Foi isso que aconteceu e isso atingiu praticamente todo mundo, tanto que o biênio 2008-2009 foi recessivo no mundo sim. E agora o que está acontecendo? Inicialmente, voltando a 2008-2009, o Banco Central Europeu e o Banco Central Norte-Americano Federal Reserve mantiveram taxas de juros baixas, praticamente zero, para tentar manter a economia ativa e não provocar um colapso econômico além do financeiro, enquanto isso ia girando a questão financeira até se resolver o assunto. Foi exatamente isso que aconteceu. As taxas de juros no mundo, vamos centrar mais em Europa e Estados Unidos, que são os principais mercados financeiros, começaram a subir, começaram a retomar seu patamar, diríamos assim, histórico, lá em 2018, 2019. Mas veio a pandemia, com a pandemia veio fica em casa, veio uma brutal recessão global, e nesse sentido as taxas de juros caíram para zero de novo. Chegou um momento em 2021, 2022, que a inflação por conta da desestruturação das cadeias produtivas, especialmente da alimentação, começa a pegar pesado da inflação europeia e norte-americana, e aí esses bancos centrais começam a reagir com aumento de juros. Mas não só reagir a essa inflação para recuperar o patamar histórico de juros, porque o dinheiro é uma mercadoria e tem que ser remunerado, e não estava sendo remunerado pelos bancos, pelo menos nas aplicações financeiras básicas. Era um 0 a 0 praticamente, ou até juros negativos, porque a inflação superava a remuneração do mercado financeiro. Isso aí você aceitaria aqui no Brasil, que
que nós tivéssemos uma Selic de 1% e você que tem seu dinheirinho no mercado financeiro, numa aplicação de CDB ou alguma outra coisa, você admitiria receber menos dinheiro do que investiu, perder grana em função do juro baixo? Não. Isso aconteceu no Velho Mundo e na América do Norte, os juros subiram, só que tem um ponto. Muitas pessoas que não gostam de guardar dinheiro em casa, que é a maioria, a esmagadora maioria, continuavam fazendo aplicações financeiras nos bancos a taxas de juros muito baixas. E aí faziam um título prefixado a 1% ao ano, quando agora a taxa vai a 13,5%, 4%, é perder dinheiro, as pessoas ficaram descontentes com isso e aumentou o número de saques. Isso é verdade, mas nada que um banco central não consiga controlar. Porém, nesse momento em que o banco norte-americano quebra e há boatos também sobre o Credit Suisse, que está a perigo, a onda de retiradas aumenta e, evidentemente, os bancos não têm em seu caixa todo o dinheiro que as pessoas querem tirar em momentos de pânico. E em alguns pontos isso aconteceu, os bancos ficaram sem caixa. E aí vem toda aquela crise. Mas isso aí já é conhecido, já aconteceu mais de uma vez na história do mundo. E os bancos centrais sabem como corrigir isso, proporcionando a essas instituições financeiras um aporte de caixa para superar esse momento de maior turbulência. Isso aconteceu aqui no Brasil também, na época do Fernando Henrique Cardoso, do governo FHC, quando se criou o PROER, que era um programa de ajuda ao sistema financeiro que estava passando por momentos especulativos de retirada muito fortes. E se um país perde o seu sistema financeiro, simplesmente a moeda praticamente deixa de existir e um banco central não pode permitir isso. E na verdade é isso que está acontecendo. Os bancos centrais estão apoiando as instituições sólidas, mas nesse momento fragilizadas, e a tendência é normalização do mercado ao cabo de 2, máximo 3 semanas. Não vai ter crise financeira, gente. O que pode acontecer eventualmente é que tanto o Banco Central norte-americano como o europeu parem um pouco de aumentar juros para gerar um equilíbrio, uma menor insatisfação daquelas pessoas que têm seus títulos prefixados a taxas módicas, a 1% ou até menos em alguns casos. É basicamente isso. E quando falam do Silicon Valley Bank, aqui no Brasil associaram-se a um banco do Vale do Silicone, deve ser tipo banco de internet, como tem o C6, tem o Nubank, tem o Inter e vários outros aqui no Brasil que estão funcionando em princípio, de maneira sólida, de maneira consistente. E aí perguntam, será que isso aí vai afetar essas instituições aqui no Brasil? E nesse sentido tem muita gente que está retirando seu dinheirinho desses bancos de internet e botando nas instituições mais sólidas do mercado físico, como Banco Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e outros. Só vamos então lembrar do seguinte, existe alguma relação desse Silicon Valley Bank com essas instituições brasileiras? Não, nenhuma. Eu disse nenhuma. Então, objetivamente, não há afetação nenhuma, não há comprometimento nenhum, estou repetindo, nenhum de propósito, entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Brasil. Também o que está acontecendo no Credit Suisse, lá na Suíça, e a situação financeira brasileira. Então, gente, nada de pânico. Quem tem dinheiro guardado, aproveita para ganhar nesse momento que os juros estão altos, porque o risco financeiro é praticamente zero. E se ele existir, vão colocar 0,01%. E se esse risco infinitesimal realmente virar alguma coisa mais efetiva, o nosso Banco Central evidentemente está preparado para conter os maiores arroubos de pânico. Então, tranquilidade, não vai ter quebradeira financeira, nem no mundo, nem aqui no Brasil. E o segundo e último assunto aqui do Fora de Curva, antes disso não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Mas vamos falar da Argentina, nossos vizinhos aqui. Em fevereiro, a inflação deles bateu em 102,5%, o maior percentual em 31 anos. O que está acontecendo com os irmãos aqui do lado? Olha, fácil explicar. Assumiu um novo governo, eles resolveram furar teto de gastos, resolveram não respeitar o orçamento, isso aí gera inflação,
resolveram tentar controlar mercados privados, como carne, como soja, como vários outros, impedindo muitas vezes exportação de certos cortes bovinos, e simplesmente partiram para as velhas ideias de grande parte dos economistas latino-americanos de que o Estado tem que financiar o desenvolvimento. Sim, eventualmente tem que financiar em situações muito sui generis, em situações de inovação ou emergência, mas não é uma prática. O Estado não é administrador da economia, não é administrador do processo econômico, e sim deveria ser, pelo menos, administrador de serviços públicos essenciais. Quando se falha nisso, quando se imagina que um governo, com o seu poder da palavra, com a sua persuasão, vai conseguir intervir de maneira bem sucedida no dia a dia da vida das pessoas, da vida econômica das pessoas, sempre dá essas bagunças, sempre dá essas cacas, e é isso que está acontecendo com a Argentina. E eu chamo a atenção disso, especialmente porque aqui no Brasil nós estamos, em parte, espero que não se consolide, indo para o mesmo caminho. Que esse mau exemplo faça ao governo atual seguir os bons exemplos. Vamos manter a política econômica do governo anterior, que estava funcionando, estava gerando crescimento sustentado para o Brasil, com uma inflação, dentro do contexto internacional, bastante palatável. Mas eles tinham que se diferenciar, insistir que o outro estava errado, para mostrar que o outro estava errado, tinha que fazer uma política econômica diferente. Só que o que Paulo Guedes fez pelo Brasil não é nada mais, nada menos do que foi feito nos outros países que realmente venceram em termos de desenvolvimento econômico. E aí vão querer mudar só porque Paulo Guedes está associado à figura de Jair Bolsonaro. E nós vamos pagar os custos elevadíssimos disso. Espero que eles arrumem essa questão ainda agora, nesse primeiro trimestre, não façam besteira na reforma tributária, mas pelo jeito vão fazer, porque senão, gente, daqui a pouco, eu não vou dizer 2025, nem 2024, já em 2023 nós vamos sentir as consequências negativas de uma gestão econômica irresponsável e intervencionista. Era isso que eu tinha para dizer por hoje. O Fora de Curva vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Então, pessoal, eu deixo aqui meu forte abraço, meu até breve e tchau!